Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê, e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um caminho de mesa super fácil, utilizando estes fios com Tex 590, ou você vai utilizar um barbante número 4, qualquer marca, né? Barbante número 4 ou fio 100% algodão com Tex 590. Para isso, a gente vai utilizar a agulha de crochê 3 milímetros, e esses são os materiais que você vai precisar. Então, antes da gente começar a nossa aulinha, não se esqueça, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, né? Ative as notificações para receber todas as nossas novidades. Isso é super importante para você receber todo o nosso conteúdo que a gente traz aqui para o canal. Então, vamos à aulinha? Eu vou começar aqui com o fio cinza, lembrando que aqui eu tenho em torno de 1000 metros de fio, tá? Então, eu vou começar com essa cor escura e, à medida que eu for trabalhando as carreiras, eu vou intercalar com aquela cor mais clarinha. Então, o que você vai fazer primeiramente? Você vai definir qual a medida do seu caminho de mesa, qual vai ser a medida do comprimento e a medida da largura. Então, aqui eu quero trabalhar essa medida aproximada no meu caminho. Eu quero que ele tenha 100 centímetros, né, ou 1 metro de comprimento, e eu quero que ele tenha 35 centímetros na largura, né, essa parte aqui, ó, nas duas pontas. A diferença entre esses 100 centímetros do comprimento e esses 35 centímetros da largura são 65 centímetros, que é o que eu vou trabalhar de correntes iniciais para dar o restante do comprimento. Porque como eu já vou trabalhar 35 centímetros na largura e vou parar, eu quero 1 metro no comprimento, e aí não vai dar, porque não é um quadrado, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego a diferença que falta, né, para chegar a esse 1 metro ou 100 centímetros e trabalho nas correntes iniciais, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a laçada inicial. Eu vou trabalhar 65 centímetros de correntes. Ó, eu vou trabalhar essa medida aqui, ó. Trabalhei aqui 65 centímetros de correntes. E na tensão do meu ponto, deram 121 correntes. Agora, eu vou pegar uma laçada, pular 1, 2, 3 correntes a contar da agulha, e na próxima eu vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto no ponto seguinte. Tenho 3 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, pulo uma corrente da base e repito o grupo de 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3. Uma corrente, pulo um ponto da base, repito, 1, 2, 3. Uma corrente. Ó, vai ficando dessa forma e você vai trabalhar assim até o final da carreira. Trabalhei aqui toda a minha carreira, ela vai ficar assim. Agora, para virar e trabalhar na parte de baixo, eu vou fazer uma corrente de espaço. Vou trabalhar aqui na última corrente 3 pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, uma corrente. E para começar o grupo da parte de baixo, eu já começo o primeiro ponto também nessa corrente. Então, eu faço aqui um ponto e depois eu trabalho sobre os outros 2 na mesma corrente, escondendo aquele fio do início. 1, 2. Então, eu já tenho a virada aqui do canto, que eu fiz com 3 pontos, né? Ó, aqui tem a corrente, 1, 2, 3, e aqui tem a corrente. E aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos para o grupo da parte de baixo. Agora, eu continuo com aquela mesma sequência. Uma corrente, e aqui sobre os 3 pontos altos eu trabalho. 1, 2,
3. Uma corrente de espaço. Sobre aqueles 3 pontos, na mesma corrente eu trabalho um ponto, na próxima corrente o segundo e na corrente seguinte eu faço o terceiro. E uma corrente de espaço. Vou trabalhar dessa forma até o final da carreira e depois eu faço a virada lá para fechar. Cheguei aqui no final dessa parte de baixo da carreira, terminei com 3 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, mais 3 pontos altos nessa mesma corrente que eu fiz o último ponto alto. 2, 3 e uma corrente. Ó, então, eu virei com uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos e uma corrente. Agora, eu vou fechar a carreira. Eu não vou fechar naquelas correntinhas, eu vou fechar no ponto alto, segundo ponto. E para começar a próxima carreira, eu vou caminhar com 1, 2 pontos baixíssimos até chegar no espaço. E nesse espaço eu vou fazer 2 correntes apenas a partir de agora para começar as carreiras. E vou fazer mais 2 pontos altos. Por que não 3 correntes? Porque eu não vou fechar nessas correntinhas. Eu vou fechar no ponto alto. Então, faço uma corrente. E agora, eu faço 3 pontos altos no espaço de corrente. Uma corrente, 3 pontos altos no espaço da corrente. Para toda a carreira. E lá para virar, depois eu volto com você para a gente fazer um pouquinho diferente lá a virada do canto. Cheguei aqui ao final dessa primeira parte dessa segunda carreira, né? E agora eu tenho aqui, ó, a correntinha, os 3 pontos altos e a correntinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Fiz o último grupo de 3 pontos altos. Na corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Ó, então, são 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Tudo na mesma corrente. Ó, então, eu trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho agora naquela outra correntinha do outro lado e faço a mesma coisa, ó. 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Então, eu trabalhei um ponto V triplo para cada corrente, separados por uma corrente de espaço. E aqui você pode ver que ele já começa a formar o efeito retangular, ó, as pontinhas aqui, ó. Tem a pontinha aqui e tem a pontinha aqui. Agora, você vai continuar para essa parte de baixo. Ó, uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Lá no outro canto, você vai virar da mesma forma que a gente fez agora. Você vai fazer ponto V triplo, uma corrente, um ponto V triplo. E aqui a gente já começa a visualizar o efeito retangular do nosso caminho. Agora aqui, cheguei no outro canto, fiz os 3 pontos altos, uma corrente. Eu vou na correntinha, vou fazer o ponto V triplo. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou na outra corrente
e faço 3 pontos altos, duas correntes, aliás, e 3 pontos altos. Faço uma corrente e fecho, não naquelas duas correntes, eu fecho no ponto alto, ó, com um ponto baixíssimo. Caminho com 1, 2 pontos baixíssimos até o espaço, e agora eu vou começar a minha terceira carreira. Nessa terceira carreira, ó, começo com 2 correntes, mais 2 pontos altos no espaço, uma corrente, e vou trabalhando 3 pontos altos para cada espaço. Quando eu chegar lá no canto e a partir dessa carreira, você vai ver que já começa a pegar aquela lógica automática de aumentos. E eu vou mostrar para você quando a gente chegar lá no canto para virar. Chegamos aqui no canto, então, dessa terceira carreira. Como a gente vai trabalhar aqui, ó? Eu vou trabalhar sempre ponto V sobre ponto V. Então, eu fiz o último grupo de 3 pontos e uma corrente. Agora, eu trabalho o ponto V triplo, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Mantenho aqui a ponta do canto. Agora eu faço uma corrente de espaço e nesse espaço de corrente entre os V's eu faço 3 pontos altos. Ó, uma corrente e V sobre V, que são 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, ó. Então, eu mantenho sempre as pontas aqui e a cada carreira, entre cada V do canto, eu terei um grupo de pontos altos a mais, ó. Aqui eu tinha um espaço, um grupo. Aqui eu já tenho 2 espaços, ó. 1, 2. Então, na próxima carreira, eu terei um grupo de 3 pontos altos aqui, uma corrente, um grupo de 3 pontos altos aqui. Cada carreira eu vou tendo um grupo a mais ali entre os V's. Agora, eu sigo nos espaços com 3 pontos altos e uma corrente de espaço, até chegar no outro canto, onde eu faço a mesma coisa para virar, como nesse primeiro canto. Terminei aqui a minha carreira, virei aqui no canto também com o ponto V triplo, o grupo de 3 pontos altos, o ponto V triplo. Sempre nos pontos V 2 correntes e aqui uma corrente entre os grupinhos. Eu terminei aqui com o grupo de 3 pontos altos, uma corrente, porque eu sempre vou pulando, né, um espacinho a mais cada início de carreira, o início da carreira vai indo cada vez mais para o meio do trabalho. Só que aqui agora eu vou arrematar essa cor, porque eu não vou trabalhar mais com essa, eu vou trocar agora para esse mesclado, para intercalar. Então, para não ficar nó de arremate aqui no meu trabalho, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o fio. Eu fiz aqui uma corrente, ó. Eu vou vir no ponto alto, por trás dele, pego essa corrente e levo lá para trás. Levo todo o fio que eu cortei lá para trás. Ó, alongo um pouquinho, fica um fio corrido aqui, ó, tá vendo? Agora eu venho no meio da correntinha, da última correntinha que eu trabalhei, pego aquele fio e passo ali por dentro. Ó.
Fica como se fosse uma sequência corrida, né? Não fica nó de arremate. E agora aqui por trás eu coloco na agulha de tapeçaria e faço o arremate. Então eu vou levar o meu fio lá para baixo agora. Sem puxar muito para não repuxar lá em cima, né? Ó, tem que observar ali. Levo o meu fio aqui para baixo. Vou esconder aqui por trás dos pontos altos. E vou trazendo um pouquinho mais para baixo aqui, para não fazer um ponto de arremate logo ali, né? Perto do final da carreira. Então, eu vou trazendo aqui para baixo. E vou escondendo esse fio aqui. Aqui na parte de baixo, eu posso dar um pontinho de arremate, ó. Eu puxo o fio por baixo de 2 pontos, ele forma uma laçada. Passo a agulha por dentro da laçada e puxo. E agora, eu escondo mais um pouquinho esse fio, antes de cortar. Ó. Corto o fio. Agora, eu vou emendar essa cor. Então, agora, é super simples. Eu não vou emendar ali, onde eu arrematei, eu vou um espacinho para frente. Ó. Vou fazer aqui 2 correntes. E vou fazer mais 2 pontos altos. Eu deixo um fiozinho aqui grande para depois fazer o acabamento dele. Uma corrente. E vou trabalhando. 3 pontos altos no espaço. Uma corrente de espaço. 3 pontos altos no espaço. Uma corrente de espaço, até chegar lá no canto. Cheguei aqui no canto do trabalho, ó, agora é super simples, não tem mais que ficar calculando, porque já tem os espaços na base. Então, você vai trabalhar ponto V sobre ponto V, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vai fazer uma corrente de espaço, vai trabalhar 3 pontos altos no próximo espaço. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos no próximo espaço. Uma corrente de espaço e ponto V sobre ponto V. E aí você faz 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. E agora você continua para a parte de baixo da carreira. Então, ó, veja que já vai ficando automático aqui o aumento e vai ficando bem retangular. Então, agora você vai trabalhando, vira aqui no outro canto da mesma forma. Aqui você tem 2 espaços para terminar a carreira. Fecha a carreira não nas 2 correntinhas, mas sim no segundo ponto alto. Caminho com 2 pontos baixíssimos até o espaço para começar a próxima carreira. Você pode aproveitar sobras de fios que você tem em casa, do fio 4 ou até do fio 6, se você preferir também. Eu costumo utilizar 2 e 4 para caminhos de mesa, toalhas, e 6 e 8 para tapetes, jogos de banheiro, né? Mas tem gente que gosta de usar o 6 para peças de mesa também. Então, não há impedimento, né? Vai da preferência da pessoa. E você aproveita todas as sobras que você tem e você pode fazer um caminho colorido, por exemplo, um caminho com cores do Natal, né? Um caminho de uma cor só também, se você preferir. E agora você vai continuar trabalhando até que a gente fique com 35 centímetros de largura. Então, aqui, ó. Essa parte aqui, ó, a ponta, ela tem que ficar com 35 centímetros.
Bem, aqui eu trabalhei no total as 3 carreiras iniciais na cor cinza, então foram 3. Depois 2 na cor mesclada, vermelho com laranja. Depois 3 na cor cinza. Depois 2 na cor mesclada. 3 na cor cinza e 2 na cor mesclada. Agora eu vou fazer o acabamento. Você pode fazer o acabamento com fio mesclado se você preferir. Eu vou fazer com o mesmo fio que eu iniciei, que é o cinza. Então eu vou emendar aqui em qualquer espaço da base. Vou subir 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou subir 3 correntes, venho na base pegando o segundo e o terceiro ponto, ó, uma alcinha de cada, e prendo ali aquelas 3 correntes com um ponto baixo. Faço mais 3 pontos altos, sempre escondendo aquele fio do início, tudo no mesmo espaço. Agora eu prendo com um ponto baixo no espaço seguinte. Repito o leque para o próximo espaço, fazendo 3 pontos altos, 3 correntes para subir. Prendo essas 3 correntes aqui, ó, na base, na alça do segundo e terceiro ponto, com um ponto baixo, e faço mais 3 correntes aqui. Aliás, 3 pontos altos, perdão. E um ponto baixo no próximo espaço. Eu vou fazendo esse bico de acabamento ao redor de todo o meu trabalho. Quando você estiver fazendo o acabamento e for virar aqui no canto, ó, você vai virar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, o picô e mais 5 pontos, ó, aqui nessa parte. E no restante sempre 3 pontos, o picô e 3 pontos. Eu terminei aqui o acabamento, agora eu já cortei o fio. Então, eu vou vir aqui no ponto alto, que é o segundo ponto alto, não aquelas 2 correntinhas, venho por trás dele, pego a laçada desse último ponto baixo e levo lá para trás. E puxo todo aquele fio que eu cortei lá para trás. Agora, eu venho por trás do ponto baixo, saio no meio dele, pego aquele fio e puxo ali por dentro. O que acontece aqui? Não fica marca de fechamento de carreira, não aparece nó de arremate. Agora, aqui por trás, a gente tem que fazer o acabamento com agulha de tapeçaria. Então, eu já coloquei o fio aqui na agulha. Agora, eu vou passar só pela cor cinza, né? Eu não vou pelo vermelho. Eu vou esconder esse fio aqui, só pela parte de trás do trabalho. Ó. Levei por alguns pontos, não repuxo aqui, né? Não puxo muito fio para não franzir. Quando eu passar aqui por uns 2 pontinhos, eu passo o fio por baixo e puxo, passo a agulha por dentro dessa laçada que se forma e puxo novamente para fazer um ponto de arremate. Depois eu escondo um pouquinho mais o fio e corto. Ó, você pode continuar escondendo aqui pelos biquinhos na parte cinza. E você vai fazer a mesma coisa com esse fio inicial. Depois que você finalizar o arremate do fio, o seu caminho de mesa, ele está pronto. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelo de caminho de mesa, dessa vez retangular.